A desalmada, resumo do capítulo 34. Júlia agradece a Letícia por deixá-la viver novamente uma temporada na fazenda. Júlia inventa a Letícia que Germain é um péssimo marido. Isabela volta à fazenda batendo a porta de entrada furiosa após ter levado um fora de Roberto, e Júlia e Letícia estranham. Letícia libera Isabela das obrigações de cuidar de Rafael. Quando a garota teme que será mandada embora, pede para ficar. Júlia inventa para Letícia que Germain está fazendo a vida de Isabela impossível e tem vergonha dela. Sem saída, a garota concorda com a mãe e reclama sobre o falido para a esposa de Otávio. Luiz procura por Miriam em seu quarto. Luiz pergunta a Miriam se ela teve algum namorado quando foi embora da cidade. Miriam afirma que teve relações com muitos homens e Luiz se irrita. Miriam alega que todas as suas relações foram sérias. Gabriel serve um chá para Joana. Joana orienta que Sandra e Clara parem de vender queijo por um tempo. Fernanda pega comida para César. Joana, chateada com Fernanda, comunica a todos que César está vivendo no rancho. Luiz mostra a Miriam a encomenda de Heriberto. Miriam fica emocionada e diz a Luiz que não quer falar sobre isso. Luiz nota que Miriam gosta de verdade de Heriberto. Fernanda explica a todos a permanência de César. Sandra, Clara e Gabriel apoiam Fernanda. Fernanda pede que não faça perguntas a César e nem o julguem pelo seu passado, pois todos têm o direito de refazer sua vida. Sandra manda uma indireta a Clara ao ouvir a frase de Fernanda. Miriam chora muito ao lembrar de Heriberto. Luiz tenta consolar Miriam, que não lhe conta o que realmente aconteceu. Luiz pede a Miriam que volte com Heriberto caso siga o amando, pois para ele o principal é sua felicidade. Miriam afirma a Luiz que nunca gostou de ninguém como gostou dele, e eles se beijam. Luiz e Miriam fazem amor. Rafael conta a Otávio que investigou quem fez o alerta sanitário e não encontrou nenhuma informação. Antônio pede que Rafael não investigue mais. Otávio lamenta que Rafael siga desconfiado dele. Otávio mostra a Rafael o falso relatório sobre os prejuízos da explosão da empacotadora, na tentativa de manipular o filho. Otávio afirma a Rafael que os pequenos fazendeiros são muito perigosos, enquanto o filho de Letícia continua os defendendo. César chora ao olhar fotos quando Fernanda traz seu jantar. César agradece a hospitalidade de Fernanda. Fernanda questiona César quem é a mulher da foto que ele estava vendo. Antônio não confirma a responsabilidade dos fazendeiros sobre o atentado, quando Otávio se irrita com Rafael. Otávio liga para Orlando e lhe pergunta se apresentaram novos casos de leptospirose em seu gado, quando ele nega e inventa que foi o responsável pelo alerta sanitário por causa de uma vaca que chegou em sua fazenda e estava doente. Otávio demonstra sua inocência a Rafael. César é duro com Fernanda e segue sem contar nada sobre seu passado. Fernanda o entende. Fernanda deseja que algum dia Joana aceite César, pois ela é uma boa pessoa. César e Fernanda riem, e ela se despede e vai dormir. Otávio banca um injustiçado para Rafael. Antônio e Otávio criticam os jovens. Otávio afirma que conseguiu que Orlando mentisse por ele por suborno e ganhou um de seus melhores touros em troca. Otávio celebra que Rafael voltou a confiar nele. Miriam acorda após a noite que passou com Luiz, se veste e sai do quarto. Luiz desperta quando ela bate a porta e vai em busca da amada. Miriam vê uma foto sua com Pietro e a admira. Luiz questiona Miriam o motivo dela ter saído do quarto e ela afirma que quer estar sozinha. Rosalina bate na porta de Luiz e lhe avisa que Joana está o procurando. Rosalina questiona o motivo da porta do quarto de Luiz estar trancada. Miriam pede a Luiz que esqueça do momento que eles passaram juntos. Luiz celebra ao perceber que Miriam ainda gosta dele. Fernando entende a raiva de Joana e aconselha os outros empregados. Fernanda não autoriza que Clara e Sandra parem de vender queijo. Clara critica César. Fernanda garante que César não fará mal a mais ninguém e só atentou contra a vida de Otávio, pois ele destruiu sua vida. Gabriel diz a Fernanda que ela se equivocou e colocou todos eles em risco. Joana critica Fernanda para Luiz e desabafa. Joana teme que César convença Fernanda a matar Otávio. Luiz confia que Fernanda tenha um bom coração. Joana fica muito chateada por Fernanda não tê-la consultado sobre a contratação de César. Luiz conta a Joana que transou com Miriam e eles celebram, enquanto Marcela escuta e chora. César escova seu cavalo e Gabriel se aproxima. Gabriel se apresenta a César. Gabriel afirma a César que seu passado não lhe importa, mas caso ele faça mal a alguém da fazenda, irá se ver com ele. César tranquiliza Gabriel, pois está ali apenas para trabalhar. Marcela pergunta a Miriam se ela voltará com Luiz, e a mãe de Pietro não lhe dá satisfações.
irmãs. Marcela tenta fazer Miriam se sentir culpada por Rosalina. Marcela diz a Miriam que pretendia ir embora para deixar Rosalina e Luiz em paz, mas Miriam chegou e estragou tudo. Marcela garante a Miriam que Luiz é capaz de tudo para limpar sua consciência. Marcela garante a Miriam que Luiz apenas quer reparar o dano que lhe causou e faz a cozinheira ficar pensativa. Fernanda mostra todo o gado da fazenda a César. Joana chega e chama por Fernanda. Joana é ríspida com Fernanda. Joana afirma a Fernanda que as decisões têm que ser tomadas pelas duas e nenhuma pode dar ordem à outra. César diz a Fernanda que a situação não vai melhorar e ela lhe pede paciência. Gabriel pede a Joana que ela pare de brigar com Fernanda. Joana teme que seus anos de trabalho no rancho sejam destruídos por uma má decisão de Fernanda e chora. Miriam procura Luiz e pede para que ele não se sinta culpado por ela. Luiz afirma a Miriam que a ama. Miriam, influenciada por Marcela, garante que Luiz sente apenas culpa por ela. Luiz nega e Miriam o perdoa para que ele siga livre de toda a culpa e faça o que quiser de sua vida. Luiz pergunta a Miriam sobre seus sentimentos por Heriberto. Gabriel conta a Fernanda toda a raiva de Joana, mas a desalmada afirma que não demitirá César. César não quer ser o pivô da briga entre Joana e Fernanda e lhe comunica que pode ir embora. César desconfia que Fernanda o contratou apenas para ser seu aliado na vingança contra Otávio. Luiz come os doces de leite que mandaram para Miriam e afirma a Erasmo que foi perdoado pela ex-esposa. Luiz conta a Erasmo que Miriam quer seguir sua vida sem ele. Erasmo conta a Luiz que Miriam ia se casar com Heriberto e ele se choca. Os pequenos fazendeiros seguem reclamando com Fernanda por não terem escutado Rafael. Fernanda não concorda e lhes orienta. Fernanda pede aos pequenos fazendeiros que não confiem em ninguém da empacotadora e os pede que não cedam facilmente, pois tem que ser fortes. César também os estimula. César pede aos fazendeiros que tenham mais pulso firme e orgulho. Davi e Rafael conversam e o filho de Otávio lamenta ter duvidado do pai. Rafael pretende contar a Fernanda que Otávio não teve nada a ver com o alerta sanitário. Rafael fica pensativo e afirma a Davi que está pensando em Fernanda. Davi pede a Rafael que esclareça sua situação com Isabela. Fernanda apoia a fala de César e juntos eles tentam convencer os fazendeiros a não baixarem a cabeça para Otávio. Mateu fala em nome de todos e alega que irão pensar. Mateu afirma a Fernanda que não confia em César. Fernanda defende César para Mateu. Letícia agradece os cuidados de Isabela e Rafael. Letícia aconselha Isabela. Isabela inventa para Letícia que a felicidade de Rafael é o mais importante para ela, mesmo que seja com outra pessoa, e entenderá caso ele não queira voltar com ela. Letícia tenta fazer com que Isabela desista de Rafael. Isabela sugere a Letícia que as duas famílias viajem juntas. Fernanda agradece a César sua ajuda para convencer os fazendeiros. Rafael chega ao rancho e procura por Fernanda para conversarem. Fernanda não quer e Rafael afirma que quer falar apenas sobre trabalho e não irá tocar em temas pessoais. Roberto lê um livro e conta a história para Francisca. Roberto fala sobre seus estudos para Francisca. Roberto elogia Francisca, que apesar de não ter estudado, é a mulher mais sábia que ele conhece. Isabela interrompe e dá uma ordem para Roberto, sem se importar com os estudos e seu café da manhã. Francisca não aprova a soberba de Isabela. Rafael conta a Fernanda que foi Orlando quem inventou o alerta sanitário e defende Otávio. Rafael comunica a Fernanda que no dia seguinte já poderão vender seus gados onde querem. Fernanda aceita ficar em paz com Rafael em questões de trabalho. Rafael pede a Fernanda que deixe de lado seus temas pessoais na hora de agir. Fernanda conta a Rafael que se ele não fosse um toscano, seria tudo mais fácil entre eles. Rafael não entende a raiva de Fernanda sobre sua família. Fernanda afirma a Rafael que por ele ser filho de quem é, eles nunca poderão estar juntos. Fernanda olha para o pingente de Rafael com desprezo. Isabela tenta seduzir Roberto novamente e o beija. Roberto quase cai no jogo de sedução de Isabela e a abandona nas preliminares do sexo. Isabela fica furiosa. Roberto conta a Isabela que todo o povoado está falando dela e de Júlia por estarem morando de favor na casa de Otávio e a aconselha. César conta a Fernanda que queriam culpá-lo pelo atentado contra Rafael, mas esclarece que não teve nada a ver com isso, sem saber que Fernanda foi a verdadeira autora. César questiona a aproximação entre Fernanda e Rafael. César aconselha Fernanda a esquecer Rafael e não se distrair do seu objetivo. Rafael e Davi almoçam juntos e ele lamenta a rejeição de Fernanda. Rafael afirma a Davi que Fernanda gosta dele.
Davi. Davi orienta Rafael a esquecer Fernanda. Rafael pergunta a Davi se Clara não lhe disse nada sobre Fernanda e ele nega. Davi se preocupa com a reação de Martina ao descobrir seu namoro com Clara. Davi elogia Clara para Rafael. Antônio visita o bordel de Flor e lhe pede uma garota. Flor pede a Luiz que peça a Moreno para deixar de cobrá-la toda semana. Flor lamenta que Antônio nunca conheceu a Fogosa, pois ela teria o encantado. Uma das garotas de Flor mostra uma foto de César para ela, que o reconhece. Otávio também mostra fotos de César para Rafael e conta que ele tentou assassiná-lo. Rafael deseja que César vá embora do povoado, quando Otávio lhe informa que Fernanda ofereceu trabalho para o desconhecido, mesmo sabendo de tudo que ele fez. Rafael fica chocado e Otávio consegue envenená-lo contra Fernanda. A desalmada, resumo do capítulo 35. Rafael não entende o motivo de Fernanda ter contratado César e afirma a Otávio querer acreditar na possibilidade que ela não sabia que ele havia tentado assassinar seu pai. Otávio nega a hipótese e alega a Rafael que César pode estar por trás dos atentados contra toda a sua família. Rafael dá um voto de confiança a Fernanda e pergunta a Otávio o motivo de parecer que ele a odeia tanto. Otávio tenta despistar Rafael e critica Fernanda novamente. Fernanda limpa a cova de Santiago e lhe afirma que está tratando de fazer justiça pelo que lhe fizeram. Fernanda promete a Santiago se distanciar de Rafael. Luiz procura por Fernanda e lhe reclama sobre a contratação de César. Fernanda diz a Luiz que, apesar de tudo, também deseja ajudar César sem más intenções. Luiz aconselha Fernanda a fazer as pazes com Joana. Fernanda afirma que não permitirá mais nenhuma injustiça de quem quer controlar as pessoas com poder e dinheiro, como Otávio. Fernanda defende César para Luiz. Fernanda segue cega de ódio por Otávio. César tenta ajudar Joana com seu cavalo, que recusa. César trata de esclarecer sua situação para Joana e pede que nem ela e nem ninguém no rancho tenham medo dele. Joana não dá confiança a César e o deixa falando sozinho. Júlia pesquisa na internet qual é o perfil de um estuprador e Isabela flagra. Isabela assusta Júlia. Isabela pergunta a Júlia o motivo dela estar pesquisando sobre isso e a loira despista a filha. Júlia comenta sobre abuso sexual com Isabela. Júlia pede a Isabela que nunca permita que se aproveitem dela e se preocupa pelo comportamento de Roberto. Carmelo comunica a Otávio que já deu de presente o touro para Orlando por ter mentido para Rafael e despistado as suspeitas sobre Otávio. Otávio pretende ganhar cada vez mais a confiança de Rafael. Otávio deseja separar definitivamente Rafael de Fernanda e possuir a desalmada outra vez. Otávio dá uma ordem para Carmelo cumprir no dia seguinte. Antônio passa um momento de prazer no bordel de Flor. Flor agrada Antônio. Antônio garante a Flor que pedirá a Moreno que não a incomode mais. Otávio liga para Antônio e pergunta se ele já tirou o retém sanitário, pois tem um plano. Otávio exige que Antônio o obedeça imediatamente. Antônio se despede de Flor, que lhe diz para ter cuidado com Martina. Flor afirma a uma de suas garotas que não quer que Antônio saiba de seu interesse por César. Fernanda tenta fazer as pazes com Joana. Joana lembra a Fernanda que já ajudou em muitas situações, inclusive no atentado contra Rafael, onde, por mais que não tenha feito nada, foi cúmplice para encobrir o delito da amiga. Fernanda pede a Joana que a ajude a resgatar César de toda sua tristeza e solidão, e a fazendeira nega. Fernanda pede a Joana que dê uma oportunidade a César. Joana não concorda. Fernanda perde a paciência e afirma a Joana que não demitirá César, e com ou sem ele, continuará com seus planos de vingança. Joana deseja desmanchar a sociedade com Fernanda. Joana rompe com Fernanda. Ângela quer se mudar para outro lugar, já que Isabela e Júlia morarão na fazenda de Letícia, e elas sugerem que ela faça companhia a Germã na casa dos pais da esposa de Otávio. Júlia é sarcástica com Ângela, garante que não se importa com uma possível relação sua com Germã e a pede que continue entretendo Roberto. Ângela esclarece que é apenas amiga de Roberto, ameaça Isabela e afirma que pode contar toda a verdade para Rafael caso ela continue lhe incomodando. Isabela tenta tranquilizar Ângela. Germã chega e Júlia lhe comunica que se mudará para a fazenda de Otávio com a filha. Ângela consola Germã. César cobre Fernanda com um manto para a proteger do frio. Fernanda não aceita a demissão de César. Fernanda pretende ir a Sino Alto no dia seguinte para vender o gado e César aceita acompanhá-la. César conta sua experiência na cadeia para Fernanda e afirma que alguém como ela presa morreria de tristeza. Luiz e Joana jogam dominó. Joana
Joana reclama de Fernanda para Luiz. Luiz pede a Joana que dê o benefício da dúvida para César, e Joana tem medo que Otávio mate todos eles. Joana afirma a Luiz que Fernanda está metendo todos em perigo. César aconselha Fernanda, e ela afirma que não desistirá de sua vingança. César afirma a Fernanda que ela não pode se vingar do pai estando apaixonado pelo filho. Fernanda propõe a César lhe falar sobre sua história com Rafael, caso ele lhe conte a sua, e revele quem é a mulher da foto em sua carteira. Isabela procura Rafael e tenta seduzi-lo. Rafael pede a Isabela que pare com suas investidas. Rafael tenta despistar Isabela. Rafael pede a Isabela que vá embora de sua fazenda. Luiz deseja que Fernanda e Joana façam as pazes. Luiz desabafa com Joana sobre Miriam. Joana se despede de Luiz, pois não está em um bom dia. Rafael afirma estar sendo honesto com Isabela, e ela chora. Isabela garante amar Rafael e diz que caso ele queira que ela saia de sua fazenda, ela sairá. Rafael afirma que é a melhor opção e conta a Isabela que ainda ama Fernanda, e ela chora ainda mais. Pietro conversa com Luiz e lhe pede satisfações sobre Heriberto. Marcela os escuta. Luiz afirma a Pietro que sempre é melhor saber a verdade, por mais que doa. Pietro garante a Luiz que Heriberto era um ótimo homem. Pietro demonstra todo o seu amor para Luiz. Fernanda conta sua história com Rafael para César e o afirma que só se envolveu com ele por desconhecer o fato dele ser filho de Otávio. César não entende por que Otávio não matou Fernanda quando a reencontrou. César lamenta Fernanda não ter deixado Otávio se afogar e ela garante que foi o melhor, pois agora ele vai sofrer lentamente por tudo que a fez passar. Marcela conta a Rosalina que Miriam dispensou Luiz. Marcela orienta a Rosalina que procure por Luiz. Luiz lamenta sua situação ao ver uma foto de Pietro e Miriam. Rosalina entra no quarto de Luiz e lhe mostra todo o seu amor. Rosalina propõe a Luiz que retomem sua relação e eles se beijam. Rafael conta a Davi que quer ir no rancho de Fernanda perguntá-la sobre César e pede ao amigo que o leve. Letícia entra no quarto de Rafael e pergunta o que aconteceu entre ele e Isabela. Rafael esclarece a Letícia que não quer dar falsas esperanças a Isabela. Letícia pede que Rafael esqueça Fernanda e lhe pergunta o motivo dele sempre duvidar de Otávio, e o economista lhe diz que para tirar Fernanda de sua cabeça necessita decepcionar-se com ela, e isso só será possível com o que ele ver por seus próprios olhos. Isabela arruma suas malas e Júlia tenta convencê-la a permanecer na fazenda. Isabela afirma que deveria ter se esquecido de Rafael desde que ele a abandonou no altar e culpa Júlia por tê-la obrigado a prostituir sua dignidade. Júlia critica a filha. Isabela diz que sua situação com Rafael já está insustentável. Isabela conta a Júlia que Rafael ama Fernanda e ela não pode fazer nada. Letícia e Otávio conversam sobre Fernanda e Rafael. Letícia lamenta que por um momento desejou Fernanda ao lado de Rafael em sua recuperação. Letícia conta a Otávio que Rafael pediu para Isabela ir embora da fazenda. Em Sino Alto, Fernanda e os pequenos fazendeiros notam que o local está lotado e César segue desconfiado que Otávio foi o responsável pelo retém sanitário. Rafael e Davi chegam ao rancho de Fernanda. Rafael pergunta sobre Fernanda para Joana. Rafael questiona Joana se César está trabalhando com elas e Joana afirma que deseja que seja Fernanda que lhe conte tudo. Rafael pede para esperar por Fernanda e Joana autoriza. Joana pede a Rafael que alimente seu cachorro. Fernanda e César descobrem que não poderão vender em Sino Alto, pois a capacidade do local está lotada. O empregado afirma a Fernanda e César que chegaram vários gados da mesma fazenda com a sigla RT e lotaram o estabelecimento. Fernanda se dá conta que a sigla RT significa Rafael Toscano. Isabela volta desolada à casa e Germán a consola. Isabela chora e abraça Germán. Otávio e Júlia se encontram em seu escritório e ele critica ela por ter permitido que Isabela fosse embora. Otávio sugere que Júlia também vá embora e ela se recusa. Júlia e Otávio se beijam e transam em cima da mesa. César envenena Rafael para Fernanda. César afirma a Fernanda que Rafael tem o mesmo mau sangue do pai. Fernanda garante a César que agora todos os pequenos fazendeiros irão perder muito dinheiro e ela é a responsável, pois foi quem os convenceu a não vender mais para a empacotadora. Mari pesquisa sobre sexo na internet e Roberto a flagra. Mari conta a Roberto que Isabela foi embora da fazenda com todas as suas malas e chorando. Germán não entende o motivo de Júlia permanecer na fazenda de Otávio e pergunta para Isabela, quando esta lhe responde que será o melhor, pois assim, pelo menos eles não brigam a cada vez que se encontram. Isabela afirma a Germán que se pudesse voltar no tempo, teria se casado no civil com Rafael na capital e eles regressariam ao povoado já casados. Germán presenteia Isabela
com um urso de pelúcia que ela tinha quando criança. Isabela se emociona com o gesto e afirma que sua vida não é nada que ela pensou na infância. Isabela garante a Germain que não regressou da fazenda de Otávio por Roberto. Isabela garante a Germain que cometeu muitos erros e agora está pagando por todos eles. Flor segue preocupada por César e afirma que se ele quiser achá-la, sabe onde encontrá-la. Flor não revela seu passado com César. Mateu reclama com Fernanda em nome dos pequenos fazendeiros e ela joga a culpa em Rafael, que mandou vários animais para impedir a venda de todos. Todos gritam com Fernanda e César a defende. Fernanda conta que todo o gado que compraram e lotou o comércio de Sino Alto foi enviado por Rafael. Fernanda lamenta toda a situação com os pequenos fazendeiros e pede tempo para pensar em uma solução. Carmela observa de longe e comemora o êxito do plano de Otávio. Carmelo liga para Otávio e lhe conta que tudo deu certo. Otávio planeja que Fernanda enfrente Rafael e assim eles rompam de vez. Otávio crê que Rafael vai se decepcionar definitivamente com Fernanda. Isabela conta a Ângela que deseja começar do zero. Ângela consola a amiga. Isabela afirma a Ângela que não vê grandes perspectivas para seu futuro. Fernanda assegura aos fazendeiros que o único intuito que tinha era que ganhassem mais dinheiro. Mateu e todos a criticam, pois por sua raiva contra os Toscano, todos pagaram o pato. A desalmada, resumo do capítulo 36. César defende Fernanda da fúria dos pequenos fazendeiros e Mateu afirma que todos se equivocaram de líder ao elegerem Fernanda como sua porta-voz. Mateu acredita que a única possibilidade que lhes restou é voltar a vender seus gados para a empacotadora e Fernanda não se opõe. Fernanda lamenta que os Toscano alcançaram seus objetivos ao separarem os pequenos fazendeiros e lhe colocarem contra ela. Júlia pressiona Isabela para que continue insistindo com Rafael e assim ele banque as duas. Isabela triste se recusa. Júlia insiste que o plano tenha seguimento e Isabela expõe seus argumentos contrários. Júlia pede que Isabela sacrifique sua dignidade. Mateu liga para Edgar e pede para voltar a vender o gado à empresa de Otávio. Edgar lhe pede um tempo para analisar e avisa a Otávio o êxito do plano. Fernanda implora que Mateu pense antes de voltar a vender para o fazendeiro criminoso e ele se recusa. Mateu fala que morrerão de fome e prejudicarão suas famílias caso esperem mais. Fernanda e César ficam de mãos atadas. César consola Fernanda e lhe exime da culpa do acontecido. Mari aparece com roupa nova e Roberto nota que ela está usando o mesmo estilo de Isabela. Mari orienta Roberto que se distancie de Isabela e lhe dê um gelo para que ela procure por ele. Roberto fica pensativo. Luiz tenta se esconder de Rosalina por vergonha do que aconteceu entre eles à noite. Luiz se arrepende da noite que passou com Rosalina. Luiz garante a Rosalina que está muito confuso com toda a sua situação. Rosalina tenta convencer Luiz a regressarem. Luiz pede a Rosalina que procure outra pessoa que se comprometa com ela e a mereça. Rosalina chora. Otávio celebra com Carmelo que os pequenos fazendeiros já não confiam mais em Fernanda. Júlia os interrompe. Júlia pede a Otávio que pressione Rafael para procurar por Isabela. Otávio afirma que ajudará Isabela quando Rafael se decepcionar definitivamente com Fernanda, o que será logo. Rosalina desabafa com Marcela. Marcela orienta Rosalina a ser compreensiva com Luiz. Miriam flagra Rosalina e Marcela fofocando. Miriam questiona Marcela sobre Heriberto. Edgar adverte a Mateu que seu gado está em mau estado e lhe oferece um preço baixíssimo para comprar, menor que antes. Edgar não cede à pressão de Mateu, que em vão pede para falar com Otávio e Germain. Isabela segue depressiva e Roberto a procura. Isabela fica chateada com Roberto pela forma que ele a tratou das últimas vezes. Roberto afirma a Isabela que foi procurar por Ângela e não pela filha de Júlia, e ela se incomoda. Isabela deixa Roberto falando sozinho e o dispensa. Gabriel questiona Joana o motivo pelo qual Rafael está esperando Fernanda na casa. Joana afirma a Gabriel que prefere Rafael do que César. Joana continua desejando que César vá embora de sua fazenda. Rafael continua esperando por Fernanda, que ainda não voltou de Sino Alto. Davi volta e acompanha o amigo. O cachorro macarrão brinca com Rafael. Roberto convida Ângela a ir a uma cafeteria. Roberto segue os conselhos de Mari e diz a Ângela que se fará de difícil para Isabela. Ângela pergunta a Roberto se ele ainda está apaixonado por Isabela, e ele confirma. Roberto vê Isabela de longe e se aproxima de Ângela para que a Patricinha sinta ciúmes dele. Isabela observa Roberto e Ângela. Davi tenta convencer Rafael a ir embora, quando Fernanda chega. Fernanda se depara com Rafael e arma um escândalo. Rafael comprova que César está trabalhando para Fernanda.
Rafael conta a Fernanda que César tentou matar Otávio e ela o defende, alegando que pode ser mais uma armação de seu pai. Fernanda acusa Rafael de ter feito trapaça em sino alto e ele não entende. Fernanda afirma que Rafael e Otávio são iguais. Carmelo ajuda Letícia nos cuidados com suas plantas e ela acha a carta que Isabela deixou antes de ir embora da fazenda. Letícia conta a Carmelo que Júlia morará por um tempo na fazenda e ele não gosta. Letícia agradece a Carmelo por ter cuidado de seu jardim quando eles estavam na capital, focados na recuperação de Rafael. Letícia afirma a Carmelo que não pode confiar nele, pois sua total lealdade é para Otávio. Carmelo fica tentado a contar toda a verdade para Letícia. Fernanda segue acusando Rafael de ter agido de má fé ao enviar muitos animais para Sino Alto e defende novamente César. Rafael insinua que Fernanda e César têm uma relação e ela lhe dá uma forte bofetada. Rafael chama Fernanda de desalmada e briga com César, que a defende. Fernanda xinga Rafael e o expulsa de sua fazenda. Fernanda afirma que acolheu César, pois ninguém lhe deu trabalho, e culpa Otávio e os pais de Davi pelo fato. Rafael levanta a hipótese de ter sido César que tentou matá-lo, e Fernanda afirma que César não atirou em Rafael e quase confessa que foi ela. Fernanda afirma ter a certeza da inocência de César por ele ainda estar na cadeia, na data em que Rafael foi atingido. Fernanda garante a Rafael que nunca mais o quer em sua vida. Rafael insinua novamente que Fernanda e César têm uma relação, quando o faroeste parte para cima dele. Rafael e César trocam socos, quando Fernanda atira para separá-los. César ameaça Rafael, Fernanda tenta ajudar Rafael, que a rejeita, e a manda para o diabo. Rafael afirma a Fernanda que também deseja não vê-la nunca mais, e que para ele ela está morta. Fernanda pede que Rafael, dessa vez, siga sua palavra, e cada um siga seu caminho. Rafael lamenta ter se apaixonado por Fernanda. Fernanda chora após Rafael ir embora. Joana critica César para Fernanda e afirma que ele queria matar Rafael. Joana e Fernanda brigam novamente. Joana acusa Fernanda de quase ter matado um inocente e afirma que César foi violento ao atacar Rafael sem ele estar totalmente recuperado. Fernanda conta a Joana o que Rafael fez em Sino Alto, saturando a venda de gados. Joana não abre mão de defender Rafael e teme que César ataque a todos do rancho. Joana também chama Fernanda de desalmada e exige que ela demita César imediatamente. Fernanda lembra Joana que a casa também é dela e garante que não permitirá que César vá embora. Gabriel tenta fazer com que Joana e Fernanda façam as pazes, mas é em vão. Joana deseja desmanchar a sociedade com Fernanda e sugere que elas dividam o rancho ao meio. Fernanda fica triste, mas concorda. Pietro reclama das condições de Francisca, que quer que ele seja criador de animais. O filho de Luiz fica sem saber por onde começar. Gabriel lembra Fernanda e Joana que elas são amigas, e Joana garante que as amigas não traem umas às outras. Fernanda pede que Joana fique com a parte do rancho que deseje. Gabriel fica revoltado com a briga entre Fernanda e Joana. Gabriel afirma que os empregados gostam das duas, e Joana exige que eles façam uma escolha. Até o cachorro Macarrão entra no meio da disputa entre Joana e Fernanda. Davi se preocupa com o estado de Rafael e o leva para sua clínica veterinária. Rafael segue revoltado com Fernanda e César. Edgar e Otávio comemoram o êxito do plano para que os pequenos fazendeiros voltem a vender para a empacotadora. Germán chega e afirma ter uma estratégia para lidar com os pequenos fazendeiros, mas Otávio e Edgar se recusam. Otávio reclama com Germán pelos preços que ele oferece aos fazendeiros. Edgar tenta humilhar Germán e Otávio o repreende. Otávio tenta lidar bem com Germán e acalmá-lo. Clara vê Rafael na clínica de Davi e ele elogia a relação entre ela e o veterinário. Rafael e Clara conversam, quando ela confessa que sempre teve má sorte com os homens. Clara reclama sobre os pais de Davi para Rafael. Clara tem medo que Martina crie uma má reputação dela para todo o povoado e defende César para Rafael e ele se irrita. Davi chega e Rafael garante que já pode dirigir. Rafael pede a Clara que cuide de Davi. Germán conta o estado de Isabela para Otávio. Germán afirma a Otávio que Júlia não devia morar em sua fazenda, pois Isabela precisa da mãe. Otávio conta a Germán que não se meterá nessa situação. Germán desabafa com Otávio e lhe afirma que não deseja que Isabela e Rafael voltem. Clara descobre que César tentou matar Otávio e Davi garante que sempre defenderá Rafael. Clara conta a Davi que outro dia César a defendeu de um embriagado e ele a questiona. Flor chega na clínica veterinária de Davi no momento em que Clara entra para buscar algo. Clara vê Flor e se esconde. Flor não descobre Clara, que mesmo assim fica apavorado após revê-la. Clara abraça Davi e pede a ele que eles não saiam do estabelecimento. Júlia segue criticando a depressão de Isabela, que não deseja mais ser humilhado por Rafael. Júlia dá maus conselhos para Isabela, tudo em prol
sol do dinheiro. Isabela nota que Júlia perdeu um brinco valioso que era de sua avó e ela o procura. Letícia interrompe a conversa entre Otávio e Germán e convida o amigo para almoçar. Germán recusa. Letícia fica no escritório de Otávio quando o marido foi acompanhar Germán até a saída e mexe em sua mesa. Letícia encontra um brinco de uma mulher entre as coisas de Otávio e fica abismada. Pietro mostra a lista de Francisca para Miriam e Luiz. Luiz pede a Pietro que consiga outra namorada. Marcela conta a todos que Luiz transou com Rosalina após a dispensa de Miriam. Miriam avisa Luiz que em breve vai embora de casa novamente. Pietro reclama com Luiz. Letícia analisa o brinco que achou quando Carmelo entra no escritório procurando por Otávio. Letícia chora e pergunta ao capataz se alguma mulher visitou Otávio enquanto ela estava fora. Carmelo afirma não saber e Letícia o dispensa. Carmelo não obedece e consola seu amor platônico. Carmelo afirma a Letícia que ela não merece sofrer quando Otávio os vê. Letícia dissimula com Otávio e afirma que descobriu que o marido de uma amiga a enganava com outra e por esse motivo está chorando. Letícia sai do escritório de Otávio sem revelar que achou o brinco de uma mulher entre seus pertences. Otávio pergunta a Carmelo o que realmente aconteceu e ele também não lhe conta a verdade. Joana cozinha e afirma novamente que o rancho será dividido em dois, até a comida. Joana não consegue entender a obsessão de vingança de Fernanda quando Gabriel desconfia e ela o despista. Rafael conversa com seu cavalo e deseja esquecer Fernanda, tirando-a definitivamente do seu coração. Rafael e Fernanda cavalgam para espairecer. Fernanda chora e lembra de quando Rafael a desprezou. Rafael também recorda de Fernanda e lamenta. César procura por Fernanda e pede desculpas por sua briga com Rafael. Fernanda agradece a César por tê-la defendido, embora não fosse necessário. Fernanda afirma que agora ficou claro para Rafael que entre eles não pode haver nenhum tipo de relação. César afirma a Fernanda que sua separação com Rafael foi o melhor que poderia tê-la acontecido. César garante a Fernanda que os Toscano são pessoas do mal e afirma que a demonstrará contando toda a sua história com Otávio. A desalmada resumo do capítulo 37. Letícia vê Rafael chegando em casa e nota seus ferimentos e lhe pergunta preocupado o que aconteceu. Rafael conta a Letícia que brigou com César e desabafa com a mãe que não quer saber mais nada de Fernanda. César conta a Fernanda que Otávio queria terras que eram dele e estão longe do povoado e as desejava para se encontrar com uma amante. César esclarece a Fernanda que por suas terras estarem um pouco distantes é o motivo das pessoas da cidade não conhecê-lo. César lembra de sua esposa e de sua filha. No passado, César presenteia sua filha com um chaveiro de uma vaquinha. Horas mais tarde, a esposa de César vê Otávio e seus capangas e pede à filha que entre na casa. Carmelo deixa a esposa de César desacordada e os capangas de Otávio incendeiam um rancho de César, com a garota dentro. A filha de César morre no incêndio. César conta que tentou matar Otávio após o ocorrido, mas não conseguiu, pois um dos capangas de Otávio também atirou nele ao perceber e o salvou. A esposa de César morreu de tristeza, enquanto ele estava preso. Fernanda chora com a história de César e afirma entendê-lo e o abraça. Rafael diz a Letícia que Fernanda destruiu todo o seu carinho ao se aliar com César, a quem chama de assassino. Letícia aconselha Rafael a retornar seus planos de ir para a Itália e ele se recusa. Rafael garante a Letícia que não perdoará Fernanda. Fernanda também conta sua história para César. César questiona a Fernanda o motivo da sua falta de coragem em matar Otávio. Fernanda afirma que fará Otávio sofrer em vida, perdendo sua fortuna, prestígio, família e o desmascarando diante de todos. César e Fernanda planejam achar documentos que destruam Otávio. César diz a Fernanda que o ideal seria ter um infiltrado na fazenda de Otávio e ela seria a melhor opção. Letícia se preocupa com a tristeza de Rafael e o suplica que ele não volte a enfrentar César ou Fernanda. Otávio entra no quarto de Rafael e Letícia o ignora. Otávio celebra os socos que Rafael deu em César. Otávio insinua para Rafael que César e Fernanda têm uma relação e pede ao filho que deixe de defendê-la e amá-la. Otávio alerta Rafael que César é um homem muito perigoso. Rafael pergunta a Otávio por que ele mandou vender um lote de seu gado em Sino Alto. César afirma a Fernanda que Otávio não tem ideia que ela o reconheceu e isso é uma vantagem para eles. César orienta a Fernanda que tire proveito de sua relação com Rafael para a vingança, pois ele ainda gosta dela e ela pode reconquistá-lo. Otávio se faz de ofendido com a pergunta de Rafael. Otávio despista Rafael e alega que o motivo de sua venda não tem nada a ver com prejudicar os pequenos fazendeiros, propositalmente. Otávio critica Rafael e dá um sermão no filho. Rafael pede a Otávio que não faça coisas boas que pareçam ruins
e o fazendeiro fica furioso. Otávio dissimula com Rafael e mente para o filho ao garantir que é um homem direito, do bem e jamais precisou recorrer a armações em sua vida. Fernanda pensa na proposta de César e vai ao túmulo de Santiago. Fernanda pergunta a Santiago o que deve fazer e pede ajuda ao marido. Davi e Clara dançam uma canção que ela colocou em seu celular. Clara ensina Davi a dançar. Davi pisa no pé de Clara. Davi afirma a Clara que gostaria muito de estar com ela e deseja nunca mais se separar da amada. Joana e Miriam batem no rancho. Joana desabafa com Miriam a situação com Fernanda e Miriam acredita que isso não é a melhor opção para nenhuma das duas, pois Joana vai perder economias e Fernanda focar mais ainda em sua vingança. Joana não aprova os conselhos de Miriam. Miriam diz a Joana que Luiz só quer voltar com ela por peso na consciência e a fazendeira discorda. Miriam pretende se afastar de Luiz. Joana conta a Miriam que Luiz nunca a esqueceu. Miriam e Joana brindam pelo amor que dói. Davi agradece a Clara pela dança e eles se beijam. Clara lamenta que Fernanda e Rafael não estejam em uma boa situação e Davi acha difícil que eles voltem. Clara segue preocupada com a reação de Martina ao descobrir o namoro. Davi acredita que Clara é perfeita e a tranquiliza. Clara se incomoda, pois sabe que Davi não conhece seu passado. César admira uma foto de sua esposa e de sua filha quando Fernanda chega. Fernanda conta a César que seguirá seu conselho e voltará com Rafael para conseguir provas contra Otávio. César volta atrás e aconselha a fazendeira a não realizar o plano, pois pode sair muito machucada pelos seus sentimentos a Rafael. Fernanda garante a César que seu ódio por Otávio é maior que o amor por Rafael. César não acredita, pois observa que Fernanda reage triste quando pensa que Rafael propositalmente saturou o gado em sino alto para prejudicar a venda dos pequenos fazendeiros. César pede a Fernanda que seja fria caso realmente queira vingança, e ela o afirma que se ainda está viva é apenas para fazer Otávio pagar pelo que lhe fez. Pietro pede dinheiro a Miriam para cumprir com as exigências que Francisca lhe impôs, como comprar algumas galinhas para se firmar como criador de animais. Miriam acha um exagero e pretende conversar com Francisca e lhe contar que ele é um ótimo filho e o melhor namorado que Mari possa ter. Miriam não empresta dinheiro a Pietro. Erasmo oferece galinhas a Pietro, que recusa. Pietro tem uma ideia para alegrar e satisfazer Francisca ao conversar com Erasmo. Joana e Fernanda reúnem todos os empregados e comunicam sobre a divisão do rancho. Joana pede que os trabalhadores escolham se trabalharão com ela ou Fernanda. Joana e Fernanda garantem que não ficarão com raiva das escolhas. Sandra escolhe Fernanda e Clara escolhe Joana. Gabriel fica em dúvida e Fernanda cede Gabriel para Joana, já que ela tem César para ajudá-la no que for necessário. Letícia guarda o brinco que achou no escritório de Otávio quando ele chega e pergunta à mulher o que aconteceu com ela. Letícia é fria com Otávio. Letícia culpa Fernanda por tudo que está acontecendo com ela. Otávio tenta fazer carinho em Letícia na cama e ela o rejeita. Fernanda realmente está disposta a voltar com Rafael apenas para se vingar de Otávio. César diz a Fernanda que Santiago não gostaria disso. Fernanda teme não conseguir conquistar Rafael novamente e César afirma que ele ainda gosta dela. César pede a Fernanda que procure uma maneira que Rafael a perdoe e, caso algum dia perca as forças, lembre de tudo que Otávio lhe fez para novamente recuperar sua fúria por justiça. Otávio comemora a ajuda de Rafael em seus negócios, que finalmente aceitou trabalhar com ele. Otávio pergunta a Rafael se conseguirá rever Fernanda sem que isso o afete e ele finge não sentir mais nada pela desalmada. Rafael pede a Otávio que lhe trate como um empregado qualquer em sua empresa, pois não quer favoritismo. Rafael orienta Otávio que respeite suas decisões e ele concorda. Otávio garante a Rafael que eles chegarão muito longe juntos e farão da empresa um negócio internacional. Letícia visita Isabela e a garota lhe desabafa sobre sua relação com Rafael, que não deu certo. Letícia critica Fernanda e Joana para Isabela, pois tem dúvidas se Joana não é a verdadeira amante de Otávio, mas não conta esses motivos para Patricinha. Letícia afirma a Isabela que Rafael e Fernanda brigaram novamente. Isabela teme a segurança dos Toscano com César solto. Letícia garante a Isabela que a partir de agora Rafael se encarregará de todos os negócios da família e ela se interessa. Júlia procura por seu brinco no escritório de Otávio quando ele chega. Otávio ameaça Júlia caso alguém descubra a relação deles e afirma que a expulsará de sua fazenda caso tenha algum problema com Letícia por culpa dela. Ligam para Júlia do banco para cobrar dívidas e ela finge que era Isabela, contando que tinha encontrado seu brinco, tudo para tranquilizar Otávio. Júlia acalma Otávio. César garante a Fernanda que a maneira de se aproximar de Rafael sem ser óbvia é procurar por Germán, afirmando que quer fazer negócios. César sugere que Fernanda se desculpe
desculpe com Rafael e lhe elogie ao dizer que ela é uma mulher difícil de esquecer. Isabela pede a Ângela que tire a empregada e o seu pai da casa para ela receber Rafael. Isabela tem um novo plano para reconquistar Rafael e Ângela já não aprova e nem concorda mais com os métodos da amiga. Mateu conta a Fernanda que lhe pagaram muito pouco por seu gado. Fernanda adverte Mateu e afirma que já o tinha avisado sobre isso e ele não quis lhe dar ouvidos. Mateu se justifica. Mateu diz a Fernanda que Germán e Rafael são confiáveis para os negócios. Mateu defende Rafael ao não acreditar que ele tenha saturado a venda de gado propositalmente. Fernanda pede o número de Germán para Mateu. Germán encontra Rafael e lhe reclama sobre sua relação com Isabela. Rafael garante a Germán que no momento não pode ter uma relação com ninguém. Rafael afirma a Germán que lamenta não amar Isabela como ela merece. Rafael pede a Germán que o perdoe e deseja que um dia eles voltem a ser amigos. Germán pede a Rafael que foquem no trabalho, principalmente com os pequenos fazendeiros. Rafael deseja pagar um preço justo pelo gado dos pequenos fazendeiros. Germán conta a Rafael suas suspeitas sobre Edgar. Otávio pergunta a Carmelo se Letícia não lhe perguntou sobre as coisas que ele fez, e o capataz nega. Otávio estranha o lado sensível de Carmelo, que ajuda Letícia em suas plantas. Carmelo promete lealdade total a Otávio. Otávio pede a Carmelo que continue o cuidando pelas costas e o defendendo de todos, como sempre fez. Júlia e Letícia conversam. Júlia critica e culpa Fernanda por tudo que acontece entre Isabela e Rafael. Letícia chora e Júlia consola. Letícia continua afirmando a Júlia que Otávio tem uma amante e lhe mostra o brinco que a amiga traíra perdeu. Júlia fica nervosa, mas dissimula. Júlia despista Letícia e garante que Otávio não a trairia dentro de sua própria casa. Letícia não se convence. Júlia consegue tranquilizar Letícia e exige que ela mantenha Fernanda afastada de sua família. Letícia tem certeza que a dona do brinco é a amante de Otávio. Gabriel oferece café para Joana, que também está triste por sua situação com Fernanda. Joana afirma a Gabriel que entenderá caso ele trabalhe com Fernanda para ficar mais próximo de Sandra. Rafael e Isabela conversam amigavelmente na casa da Patricinha, enquanto bebem vinho. Isabela dissimula querer a amizade de Rafael e ele concorda. Eles brindam pela amizade. Joana chora e Gabriel reafirma seu apoio, a escolhendo novamente. Gabriel lamenta o distanciamento entre Joana e Fernanda. Já embriagados, Rafael e Isabela veem fotos do passado e se divertem. Rafael conta a Isabela que está tonto e ela derruba vinho em sua roupa propositalmente. Isabela tira a camisa de Rafael e lhe diz que buscará uma de Germán para ele. Tocam a campainha. Rafael atende e vê Fernanda. Isabela chega e pergunta a Fernanda no que pode ajudá-la, enquanto abraça Rafael. A desalmada, resumo do capítulo 38. Fernanda conta a Isabela que está procurando por Germán, mas já que ele não se encontra, irá embora. Isabela convida Fernanda a esperar Germán na casa e propõe que ela e Rafael podem dar uma pausa na diversão que estavam tendo juntos, tudo para enciumar a fazendeira. Rafael não concorda com o convite de Isabela a Fernanda. Rafael finge estar em um momento de amor com Isabela para incomodar Fernanda, quando Fernanda vai embora chateada. Rafael se arrepende do que fez, mas Isabela o impede de ir atrás da amada. Isabela aconselha Rafael a não procurar mais por Fernanda, e ele concorda. Fernanda vai ao restaurante de Luiz e lhe diz que Rafael estava com Isabela sem camisa. Luiz se decepciona com Rafael. Fernanda lamenta que Rafael já tenha esquecido dela. Luiz afirma a Fernanda que a culpa dessa situação também é dela. Fernanda admite que lhe dói constar que Rafael não a ama mais. Fernanda conta para Luiz sobre sua atual relação com Joana. Rafael volta para a fazenda e Letícia o recebe. Rafael entrega um pão para Letícia. Rafael garante à mãe que agora ele e Isabela serão apenas amigos. Letícia lamenta. Rafael conta que seu coração pertence a Fernanda, mas sua cabeça lhe avisa que nunca devia ter abandonado Isabela. Davi chega à casa de Rafael. Rafael elogia Letícia. Clara conta a Sandra que agora dará aulas de dança para Davi durante a tarde. Clara pede a Sandra que se organizem para que juntas dividam o trabalho e Sandra se recusa. Sandra ameaça Clara pelo que sabe sobre seu passado. Sandra afirma a Clara que Davi só está com ela porque não a conhece e não sabe quem é ela e leva uma bofetada da amiga. Rafael sente raiva da proximidade de César e Fernanda e afirma a Davi que sente que algo os une, pois ambos têm o mesmo olhar de ódio, dor e tristeza. Davi aconselha Rafael. Joana repreende Sandra quando Clara foge. Joana confirma com Sandra que Clara trabalhava em um bordel. Joana briga com Sandra por revelar os segredos de Clara. Clara arruma suas malas, pois pretende ir embora do
rancho. Joana bate na porta do quarto de Clara, que não a atende, e foge pela janela. Joana entra no quarto de Clara e não a encontra. Gabriel também critica Sandra. Gabriel conta a Sandra que o passado das pessoas não importam e lhe diz que era ladrão quando chegou no rancho e foi salvo por Joana. Fernanda chega e quer saber o que está acontecendo. Isabela celebra com Ângela a reação de Fernanda ao vê-la com Rafael. Ângela aconselha Isabela a não vender tão barato sua dignidade. Isabela afirma a Ângela que Rafael não pensa em voltar com Fernanda. Fernanda é mais uma a criticar Sandra por ter revelado o segredo de Clara. Fernanda sugere que todos apoiem Clara e afirmem que não lhes importa o que ela fazia da sua vida antes de chegar ao rancho. Joana concorda. Fernanda recorda que o nome do rancho é o Novo Amanhecer, para que todos tenham um novo começo. Sandra chora arrependida e expõe sua inveja por Clara. Fernanda pede que Sandra procure por Clara e a ache, e caso isso não aconteça, a garota também será expulsa do rancho. Pietro lamenta com Miriam que ela e seu pai não se reconciliaram. Pietro afirma a Miriam que não deseja ir embora da cidade novamente. Luiz diz a Miriam que pode ir embora da casa no lugar dela. Marcela põe lenha na fogueira e conta a todos que Rosalina está esperando Luiz em seu quarto. Miriam se incomoda. Miriam pergunta a Pietro se ele tem certeza que a encomenda que recebeu era de Heriberto e ele confirma. Pietro pergunta a Miriam se ela voltará com Heriberto e a cozinheira garante não saber. Rafael procura por Roberto e pede que ele lhe ensile um cavalo. Rafael pede para dar uma volta na fazenda ao lado de Roberto. Roberto pergunta a Rafael se ele não vai mais para a Itália e o jovem fazendeiro lhe conta que desistiu. Rafael segue pensando que Ângela e Roberto estão juntos. Clara dorme e passa a noite na rua. O comandante Moreno a acorda e a repreende. Moreno reconhece Clara como empregada de Joana. Moreno tenta tirar informações contra César de Clara e lhe oferece dinheiro para que ela o denuncie. Clara não aceita. Moreno afirma que ficará de olho em Clara. Otávio conta a Júlia que espera que Isabela e Rafael tenham voltado e conta a amante que Fernanda é uma mulher difícil de esquecer. Otávio pergunta a Júlia o motivo de Letícia estar afastada dele e ela finge não saber. Júlia tranquiliza Otávio em relação a Letícia, afirmando que ela nunca o deixará. Otávio pede a ajuda de Júlia para resolver sua situação com Letícia. Sérgio questiona Fernanda se ela se incomodou ao ver Fernanda com Isabela e a desalmada confirma. César pensa que Rafael pode estar sendo influenciado por seus pais e Fernanda nega a possibilidade. Fernanda conta a César que Otávio é o ídolo de Rafael. César sugere que Rafael possa ser igual a Otávio e Fernanda se incomoda. César quer seguir com o plano de Fernanda para reconquistar Rafael e pede que ela insista. César sugere que Fernanda procure por Rafael para tratar o caso dos pequenos fazendeiros. César dá indícios que está sentindo algo a mais por Fernanda, mas ela não percebe. Fernanda e César seguem com seu plano de fazer justiça com as próprias mãos. Pietro conta para Erasmo os caracóis que está criando para cumprir com a condição da lista de Francisca. Letícia observa alguns cartazes de arte que possui e conta a Otávio que ajudará uma amiga. Letícia segue fria com Otávio. Letícia e Otávio conversam sobre Rafael e ele sugere à esposa que agora pode passar mais tempo com ela. Letícia se recusa e continua com raiva. Letícia conta a Otávio que ele está envelhecendo e ela está mudando, pois assim é a vida. Germán celebra que Isabela não está mais deprimida. Germán oferece a Isabela todo o seu apoio, caso ela queira sair com Roberto. Isabela se recusa. Germán afirma que para ele, a felicidade da filha está acima de tudo, independente de quem seja seu companheiro. Isabela garante a Germán que Roberto foi apenas um erro em sua vida. Germán concorda e conta a Isabela que Ângela está entusiasmada com Roberto. César e Fernanda chegam à fazenda de Otávio. César anda em direção à casa com raiva e armado. Fernanda se assusta. Carmelo os encontra e aponta a pistola para os dois. Otávio pede que Carmelo leve Fernanda e César para as ruínas da fazenda e também pega uma arma. Otávio celebra ter capturado Fernanda e César. Isabela pergunta a Ângela se ela gosta de Roberto. Ângela despista Isabela e questiona o motivo de sua raiva. Isabela conta que se incomodaria caso Ângela realmente estivesse com Roberto, mas confia no bom senso da amiga. Isabela diz a Ângela que oferecerá aos Toscano um plano para ela modernizar as redes sociais da empacotadora e lhes fará uma estratégia de publicidade ao lado da amiga e de Pietro. Isabela celebra, pois com seu trabalho estará perto de Rafael. Clara bate na porta do bordel de Flor e quase encontra Antônio, que está chegando no local, mas volta quando vê alguém se aproximando. Flor reage surpresa ao reencontrar Clara. Clara pede asilo por uns dias para Flor. Flor afirma a Clara que caso ela fique, terá que pagá-la de alguma maneira. Clara oferece ser garçonete para Flor, mas garante que não atenderá os clientes como
antigamente. Flor reluta, mas aceita. César e Fernanda seguem rendidos pelos capangas de Otávio. Fernanda conta a Carmelo que muitos camponeses sabem que ela e César estão na fazenda. Carmelo não cai no jogo de Fernanda. César enfrenta Carmelo. Otávio chega e pergunta a Fernanda e César o que eles faziam ali. Fernanda e César propõem uma trégua para Otávio e ele debocha. César finge a Otávio que se enganou ao pensar que ele matou sua filha e já descobriu os verdadeiros culpados e pede perdão a seu algoz. Fernanda também dissimula para Otávio e garante que já entendeu que ele é um homem muito poderoso e baixa a cabeça para o assassino de Santiago, que também foi seu estuprador. Flor conta para todas as garotas do bordel sobre a volta de Clara. Clara sente medo que os clientes a desejem novamente. Flor repreende suas amigas por debocharem de Clara. Rafael chega e vê Otávio, Carmelo, César e Fernanda reunidos. Fernanda conta a Rafael que apenas deseja trabalhar em paz. Otávio orienta Rafael que escute as sugestões de Fernanda. Fernanda pede a Rafael e Otávio que respeitem as decisões dos pequenos fazendeiros de venderem seus gados onde desejarem. Otávio ri da cara de Fernanda e César por seguirem pensando que eles foram os responsáveis pela saturação do gado em Sino Alto. César confronta Otávio. Martina questiona onde Davi vai tão arrumado e ele conta que se encontrará com uma amiga, mas ela não atende. Davi conta para Martina que essa amiga está se tornando muito importante para ele e ela se assusta. Martina quer controlar as garotas com quem sai Davi. Martina pensa que Davi vai ser seminarista e se anima. Otávio assume a responsabilidade de ter mandado o gado de Rafael para Sino Alto, mas fez isso apenas porque não cabiam em sua empacotadora, voltando a citar o falso prejuízo que inventa a todos que teve com a explosão que César provocou. Fernanda pede liberdade a Otávio e Rafael e que eles paguem o justo pela venda do gado. Otávio garante que pagam o justo e Fernanda o rebate. Fernanda ameaça criar uma associação entre pequenos fazendeiros e pedir ajuda ao governo para ter apoio. Otávio pede tempo para pensar. Otávio dispensa Fernanda e César. Rafael critica Otávio por ter dado ouvidos a César e Fernanda. Rafael chama Fernanda e César de loucos para Otávio. Otávio pede a Rafael que leve tudo na paz por ele e sua mãe. Martina pede a Davi metade de seu salário para praticar beneficências com seu dinheiro. Martina teme que a amiga de Davi já esteja metendo ideias em sua cabeça. Davi defende Clara, mesmo sem Martina saber de quem ele está falando. Carmelo deixa Fernanda e César no caminho e ela passa mal. Carmelo devolve a pistola de César para ele. Fernanda fica tonta e quase cai. César a socorre. Carmelo orienta Fernanda a ir no banheiro da fazenda de Otávio, mas não deixa César acompanhá-la. Gabriel e Sandra procuram por Clara. Gabriel e Sandra já procuraram por todo o povoado e ainda não acharam Clara. Fernanda pergunta para si mesmo, frente ao espelho, o que está fazendo e afirma que não poderá continuar com isso. Rafael e Roberto conversam. Fernanda sai do banheiro e os vê. Roberto tenta fugir de Rafael. Roberto conta a Rafael que eles eram amigos na infância, mas as coisas mudaram após ele ter ido estudar na capital e agora ele é apenas seu patrão. Rafael desmente Roberto e valoriza sua amizade. Rafael cita Isabela e Roberto quase conta a verdade, mas se contém. Roberto vai embora e não retira o que disse para Rafael. Fernanda reencontra Rafael e pede para conversar com ele. Isabela conta a Otávio que respeitará a decisão de Rafael em não estar com ela. Otávio aconselha Isabela a lutar até o fim por Rafael e pede que ela fique mais próxima dele. Isabela concorda. Isabela oferece seu projeto de trabalho a Otávio. Ele aceita e encarrega Isabela de resolver tudo com Rafael. Rafael não quer escutar Fernanda e afirma que ela o machucará de novo. Fernanda se desculpa com Rafael por ter duvidado dele em Sino Alto. Rafael afirma a Fernanda que ela nunca foi honesta com ele e nunca o amou. Rafael duvida que algum dia Fernanda tenha gostado dele. Fernanda deseja contar toda a verdade para Rafael, mas não consegue. Rafael confessa a Fernanda que ela sempre está em seus pensamentos e em seus sonhos, mas que tratará de esquecê-la. Rafael tenta ir embora, mas Fernanda o detém. Rafael conta a Fernanda que ela não conseguirá deixá-lo louco. Fernanda agarra Rafael e o beija.